Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um Café com Gramática. E hoje, eu sei que você sabe, terça-feira de carnaval, eu sei que está todo mundo aproveitando, pulando o carnaval, e você acordou cedo para ter aula de gramática. Olha só que coisa maravilhosa. E hoje nós vamos trabalhar. Eu escolhi um texto que eu amo, que eu acho maravilhoso, e eu vou de novo desenvolver um pouco mais com relação ao emprego dos pronomes. Revisar pronome demonstrativo, pronome relativo, os pronomes oblíquos. Você que perdeu o nosso último café com gramática, você tem de voltar, porque eu falei sobre o uso do pronome oblíquo lhe. Então, algo bem importante, assunto interessante. Coloquei questão novinha de concurso público, então você não pode perder. Se você ainda não faz parte do método RISE de aprendizagem, venha fazer parte desse grupo com mais de 5.000 alunos. Olha só, é muita gente, hein, meu povo? Que sofria ao estudar português, achava que não ia entender nunca e que agora está gabaritando. Os alunos mandam mensagem para mim o tempo todo, falando: professor, eu estou gabaritando, professor, eu não entendi, agora eu estou entendendo, professor, eu melhorei muito e eu quero que você seja o próximo. Eu vou deixar o link aqui disponível para que você dê uma olhadinha lá no meu site e venha fazer parte do método RISE de aprendizagem. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se no canal, deixe o like, deixe o seu comentário e me ajude a compartilhar este conteúdo gratuito. Aí, olha só, olha o texto que eu escolhi, eu acho que super combina com carnaval. Sabedoria é um dom de Deus. Livro de Baruque. Eu tenho várias versões de Bíblias aqui em casa, eu sou uma leitora da Bíblia. E esta versão é da Igreja Católica, e aí eu tenho outras Bíblias também que não tem o livro de Baruque. Então, dizem que é um livro, dizem não, né? É um livro aí apócrifo. Então, em algumas Bíblias tem, outras não, mas é um livro que eu acho lindíssimo, lindíssimo. Livro de Baruque, que fala sobre a sabedoria. Olha que texto maravilhoso, e eu o escolhi para que eu mostre para vocês a aplicabilidade, a utilização de pronomes. Eu vou lendo, primeiro lerei, nós vamos alimentar a nossa alma e depois eu venho apresentando para você a análise morfológica e análise sintática, beleza? Então, olha só. Aquele que tudo sabe, conhece a sabedoria e penetrou-a com sua inteligência. Aquele que criou a terra para sempre e a encheu de animais. Ele envia a luz e ela vai. Chama-a de volta e ela obedece com tremor. As estrelas brilham alegres, cada uma em seu lugar. Ele a chama e elas respondem, presente. E brilham com alegria para aquele que as criou. Ele é o nosso Deus, e nenhum outro a ele se compara. Foi ele que encontrou o caminho da ciência e o deu ao seu filho Jacó e amado Israel. Por isso, ela apareceu sobre a terra e viveu entre os homens. Então, falando sobre a sabedoria. Aí, olha só, o que eu quero que vocês observem? Há muitos e muitos pronomes sendo utilizados aqui. Você conseguiria me falar qual é a classificação, por exemplo, desse que? Só lembrando o seguinte: nós sabemos que nós utilizamos sempre, ao nos comunicarmos, nós utilizamos muitos pronomes. Ora, a gente utiliza pronome para poder acompanhar algum substantivo. Se eu falo, por exemplo, esta caneca, o pronome esta acompanha o substantivo. Então, o substantivo é núcleo e artigo, adjetivo, pronome, numeral são classes que acompanham o substantivo. Então, o que a gente imagina é que o pronome vem acompanhando determinado substantivo. Mas há vários outros pronomes que, ao invés de acompanhar, eles substituem palavras que foram mencionadas no texto. Pronomes demonstrativos, isso, esse, essa, isto, este, esta, aquilo, aquele, aquela, podem acompanhar ou podem substituir. Por exemplo, os pronomes pessoais do caso reto nasceram para substituir as pessoas do discurso. Os pronomes pessoais do caso oblíquo também servem para substituir, mas pronomes pessoais do caso reto, eles funcionam como sujeito. Falei sobre isso em outro café. Pronomes pessoais do caso reto funcionam como sujeito e pronomes pessoais do caso oblíquo se desviaram. Obliquar é se desviar, se desviaram da função de sujeito. Então, os pronomes oblíquos podem exercer qualquer função,
menos a função de sujeito. Pronomes oblíquos, me, mim, comigo, te, ti, contigo, o, a, lhe, se, si, nos, conosco, vos, convosco, tudo que eu já sei que você tem decorado. Pronomes pessoais do caso reto, pronomes oblíquos, substituem palavras que foram mencionadas no texto e substituem pessoas do discurso. E um pronome muito importante, que a gente normalmente utiliza muito, é o pronome relativo. E o pronome relativo, ele também serve para substituir. Pronome relativo substitui palavras que foram mencionadas, porque todo pronome relativo é anafórico. Ser anafórico significa recupera o que foi dito antes para não repetir, beleza? Então, vamos voltar para cá. Olha só, nós temos o seguinte: aquele que tudo sabe conhece a sabedoria e penetrou-a com sua inteligência. Esse que é o quê? Quando ele coloca aquele que tudo sabe, ele poderia ter escrito, por exemplo, preste atenção. Ele poderia ter escrito o que tudo sabe. O que tudo sabe penetrou a sabedoria. Este o aqui já vai ficar uma orientação importante, que antes da palavrinha que não tem artigo. Aquele que tudo sabe, o que tudo sabe. Estão vendo que no lugar desse o, a gente consegue ler o aquele com tranquilidade. Então, o, toda vida, vou colocar uma fórmula que quem vem me acompanhando aqui ou está no método já tem isso aqui na ponta da língua. O, eu consigo colocar aquilo que, ou aquele que. Antes da palavrinha que, não tem artigo nunca, tudo bem? Então, no lugar desse o, nós vamos conseguir colocar aquilo ou aquele. Logo, esta palavrinha é um pronome demonstrativo e o que aparece na sequência é um pronome relativo. Quando aparece o a que, nós vamos ler aquela que. Se você consegue ler aquela que, é porque, de novo, temos aqui um pronome demonstrativo e um pronome relativo. E todo pronome relativo é anafórico, significa que ele vai recuperar o que foi dito anteriormente. Então, ele recupera aquilo, aquele e aquela, beleza? Por que eu estou mostrando isso? Porque, de vez em quando, não aparece o aquele como apareceu no texto, aparece o próprio o. De vez em quando, não aparece o aquilo ou aquela, vai aparecer o que ou a que, mas você já sabe que se colocar aquilo que, aquele que, aquela que, é uma relação lógica entre demonstrativo e relativo. Então, vou voltar para cá. O aquele só pode ser, então, um pronome demonstrativo e o que é um pronome relativo que recupera o que foi dito anteriormente. Observem que aqui a ideia principal é falar que aquele conhece a sabedoria. Vocês estão percebendo que esta é uma ideia intercalada que apareceu pelo meio do caminho? Aquele conhece a sabedoria. Mas quem é que conhece a sabedoria? Aquele que tudo sabe. Então, esse que tudo sabe está aí para poder especificar quem é o aquele. Eu sei que você sabe, todo pronome relativo inicia uma oração subordinada adjetiva, e neste caso não tem vírgula e não tem como colocar vírgula, então é uma adjetiva restritiva. Tudo bem? Então, até aí, nós temos pronome demonstrativo e pronome relativo. Mas olha que legal, nós vamos ter outros pronomes nesse trechinho pequenininho, nessa primeira parte que eu estou analisando. Porque ele fala, aquele que tudo sabe. Ele está dizendo que aquele, que é o nosso Deus, sabe tudo. Vocês concordam que quando ele coloca o aquele para não colocar a palavra Deus. Aquele que tudo sabe. Quem é que tudo sabe? É Deus. Então, Deus sabe tudo. Observem que esse tudo, ele sabe, ele conhece a natureza, ele conhece os mares, ele conhece o céu, ele conhece as estrelas, ele conhece os seres humanos, ele sonda o nosso coração, ele conhece os animais, ele conhece as plantas. Então, vocês estão percebendo que esse tudo substitui tudo que eu acabei de apenas exemplificar. Então, esse tudo substitui vários substantivos, várias substâncias que o nosso Deus criou. Então, este tudo também é um pronome.
só que é um pronome indefinido. Deus sabe tudo. Tudo o quê? Não sei. É tudo. É tanta coisa que eu não consigo nem dizer. Então, este tudo é um pronome indefinido, beleza? Então, vamos voltar para cá. Então, nós colocamos o aquele como pronome demonstrativo e o tudo é um pronome indefinido. Se vocês observarem, todos esses pronomes são pronomes que estão substituindo. O aquele substitui o contexto, e a gente sabe que no contexto a referência é Deus. Este que retomou o aquele, quando coloca o que, é para não repetir o aquele. Esse tudo aponta para algo que está também em um contexto, então substituindo várias palavras do discurso. E aí, várias palavras do discurso em um contexto. Aí a gente continua assim, olha só. Aquele que tudo sabe conhece a sabedoria. Este a é um artigo que está acompanhando o substantivo sabedoria. Mas na sequência ele coloca assim: e penetrou-a com a sua inteligência. Vocês estão vendo que aqui surgiu uma outra palavrinha que foi mencionada para não haver repetição. Penetrou-a. Penetrou o quê? A sabedoria. Então, este A também apareceu aí para não repetir palavras. E eu sei que você sabe, eu nem precisaria dizer, este A é exatamente o pronome pessoal do caso oblíquo. Eu digo me, mim, comigo, te, ti, contigo, o, a, lhe, se, si, consigo. O pronome oblíquo a vai funcionar como objeto direto. Quando eu falo que é pronome oblíquo, é uma análise morfológica, que é a nossa carteira de identidade, quem você é, artigo, adjetivo, pronome, numeral. E objeto direto já é uma análise sintática, que é qual é a função da palavra na estrutura. Então, olha quantos pronomes nós identificamos até agora: aquele, o que, tudo e o a. Pronome demonstrativo, pronome relativo, pronome indefinido e pronome oblíquo. Aí continuo. Aquele que criou a terra para sempre, a encheu de animais. De novo, nós vamos ter o aquele que poderia estar como o que, tudo bem? Então, novamente, nós já sabemos que este aquele é pronome demonstrativo e o que é relativo. Vou repetir para fazer lavagem cerebral. Todo pronome relativo é anafórico, então este que recupera o aquele. A ideia principal é aquele que criou a terra para sempre e a encheu de animais. Ele está agora especificando quem é aquele. Aquele conhece a sabedoria. Quem é aquele que tudo sabe? Aquele que tudo sabe é aquele que criou a terra para sempre e é aquele que a encheu de animais. Ele continua explicando quem é aquele que tudo sabe, que é o nosso Deus. O nosso Deus criou a terra para sempre, o nosso Deus a encheu de animais. Aí observem que nós temos aqui uma outra palavrinha que apareceu para não repetir algo que foi mencionado. Então, aqui, quando ele fala a encheu de animais, nós vamos ter um outro referente. Ele encheu o que de animais? Fala para mim, a terra. Então, de novo, este a é um pronome oblíquo, é um pronome oblíquo átono, que é aquele que não vem acompanhado de preposição, e também sintaticamente é um objeto direto. Então, aqui, pronome demonstrativo, pronome relativo e pronome oblíquo átono. Eu vou repetir. Todos esses pronomes que apareceram aqui são pronomes que estão substituindo ou algo que está no contexto ou algo que está no próprio texto. Quando a gente tem no texto elementos que apontam para palavras que já foram escritas no texto, a gente chama de recurso endofórico dentro do texto. Quando aponta para um contexto, é o que a gente chama de exofórico. Normalmente, examinadores não cobram, mas só para você ter uma consciência da nomenclatura. Então, quando ele fala, aquele que tudo sabe, ele sabe o quê? Ele sabe tudo, não está escrito no texto. Isso estaria em um contexto exofórico. Agora, quando ele coloca, por exemplo, a encheu de animais, esse a está recuperando a terra. Se está recuperando a terra, então faz referência para o que está dentro, então é endofórico, perfeito? Então vamos continuar. Ele envia a luz e ela vai.
Quem é ele que envia a luz? Quem envia a luz é exatamente aquele que criou a terra para sempre, é aquele que a encheu de animais, é aquele que tudo sabe, é aquele que conhece a sabedoria, que é o nosso Deus. Ele envia a luz e ela vai. Vocês estão vendo que aqui, quando ele coloca ela vai, este ela é uma palavrinha que foi utilizada também para não repetir outra palavra que apareceu no texto. E é claro que aqui está recuperando quem? Luz. Então, eu vou dizer tudo, dizer de novo, quando eu utilizo algum elemento para recuperar alguma palavra que foi mencionada, isso a gente chama de recurso endofórico. E como recupera o que foi dito antes, é um recurso endofórico anafórico, antes, beleza? Quando antecipa algo que ainda vai aparecer, é catafórico. Perfeito. Continuando. Chama-a de volta e ela obedece com tremor. Vocês estão percebendo rapidinho que aqui ele e ela vai. É ele funciona como sujeito. Ele, Deus, envia a luz e ela, a luz, vai. Observem que o ela aqui é o sujeito. E este é o papel dos pronomes pessoais do caso reto. Pronomes pessoais do caso reto nasceram para funcionar como sujeito. Pronomes pessoais do caso oblíquo nasceram para ter outras funções. Pode ser de complemento verbal, de complemento nominal, de adjunto adnominal e até de adjunto adverbial. Se eu fosse você, ao acabar esta aula, eu correria aí no canal e procuraria a aula que eu dei recentemente com relação ao emprego dos pronomes oblíquos em provas quentíssimas, prova para diplomata e para oficial de chancelaria, prova que foi realizada agora no final de 2023. Então, esta é a orientação. Então, ele, pronome pessoal do caso reto, ela, pronome pessoal do caso reto, funcionam como sujeito. Agora, veja, está dizendo que ele chama a de volta e ela obedece com tremor. Então, observem que Deus a chama de volta. Chama quem de volta? A luz está chamando alguém. Este pronome oblíquo funciona como objeto direto e ela obedece. Ela quem? A luz obedece. E o ela, repito, do caso reto, funcionando como sujeito, tudo perfeito. As estrelas brilham alegres, cada uma em seu lugar. Ele as chama e elas respondem. Então, a luz a obedece. Agora, ele está falando que as estrelas brilham alegres, cada uma em seu lugar. Ele as chama. Ele, Deus, de novo, pronome pessoal do caso reto. Mas quando fala que ele as chama, vocês estão vendo que agora esse as não pode mais recuperar a luz que ele tinha mencionado anteriormente, estão vendo? Então, esse as, é claro, só pode estar recuperando quem? As estrelas. Ele chama as estrelas e elas, as estrelas, respondem presente. Então, esse elas, de novo, pronome pessoal do caso reto, está retomando as estrelas. Repito, aqui como objeto direto, aqui o elas funcionando como sujeito. Beleza? O que eu quero que vocês observem aqui mais como curiosidade? Vocês estão vendo que quem é o sujeito de chama? É ele. Quem é o sujeito de responde? Elas. Aqui nós temos uma oração. Ele as chama e elas respondem. Esta é outra oração. Vocês estão vendo que o sujeito da segunda oração é diferente do sujeito da primeira? O sujeito da primeira é ele, o sujeito da segunda é elas. Quando isso acontece, o que se aconselha, eu vou até pagar para que vocês vejam, o que se aconselha quando a gente tem uma oração coordenada aditiva e os sujeitos são sujeitos diferentes, o que se aconselha é que coloque a vírgula antes do e. Foi até o que aconteceu aqui também, ó. Ele, Deus, a chama de volta e ela, a luz, obedece com tremor. Essa vírgula aqui é porque é uma coordenada aditiva com sujeitos diferentes.
E brilham de alegria para aquele que as criou. Olha de novo, aquele que as criou. Estou colocando cada um de uma cor, porque cada um aqui é um pronome diferente. Para fazer lavagem cerebral, e você não vai esquecer nunca mais na sua vida, é pronome demonstrativo, este é pronome relativo, e este daqui é um pronome oblíquo. Este relativo recupera o demonstrativo, e esse as aqui está recuperando quem? As estrelas. Perfeito? Muito bem. Ele é o nosso Deus e nenhum outro a ele se compara. Ele é o nosso Deus. Quem? Este aqui que ele vem dizendo o tempo todo, aquele que tudo sabe, aquele que conhece sabedoria, aquele que criou a terra, aquele que encheu de animais, esse que manda a luz, esse que chama as estrelas, ele é o nosso Deus. E nenhum outro a ele se compara. Foi ele que, olha só um que bem aqui, que encontrou o caminho da ciência e o deu a seu filho Jacó e amado Israel. Então, quando ele coloca foi ele o qual, este que, de novo, foi ele que encontrou o caminho. Eita, professor, é mesmo? Esse que também é pronome relativo? Olha a tentação. Eu vou tirar isso aqui e preste bastante atenção. Vocês concordam que quando a gente lê, foi ele que encontrou o caminho? Eu acho que nós iríamos ler e falar, foi ele o qual encontrou o caminho da ciência. Tentação? Eu também acho. Mas preste bastante atenção para que a gente não corra risco de errar na hora da prova. Olha para cá. Vocês concordam comigo que nesse trecho eu poderia ler como se isso aqui não existisse? Poderíamos ler direto. Ele encontrou o caminho da ciência. Quando eu consigo tirar esse foi que é o que a gente chama de é que expletivo ou de realce, é expletivo ou de realce. Se é expletivo, se ele está aí só para realçar, ele não vai ter nenhuma função, tudo bem? Então, esse é que nessa estrutura apareceu com o formato de foi que, é expletivo ou de realce, tudo bem? Então, ele encontrou o caminho da ciência e o deu a seu filho Jacó. Deu o quê? Este o agora está recuperando quem? O caminho da ciência. E deu a seu filho Jacó e amado Israel. Por isso, ela apareceu sobre a terra e viveu entre os homens. Eita, o que é o ela agora? Ela apareceu entre a terra e ela viveu entre os homens. O que? Ele está dizendo de que agora? Professor, agora eu não estou enxergando ali muito próximo quem é o referente desse ela. Ela apareceu. Ela quem? Ele está dizendo, o texto fala sobre a sabedoria. Vamos avaliar em que momento a sabedoria foi apresentada no texto? Vamos ler de novo? Olha só, ele colocou o seguinte, ó. Vamos lá. Aquele que tudo sabe, conhece. Esse é o foco do texto. Conhece a sabedoria, tá vendo? E penetrou a sabedoria com sua inteligência. Então, quando ele fala que ela apareceu sobre a terra, esse ela está aqui exatamente para recuperar quem? Fala para mim, a sabedoria que apareceu lá no início do texto, tudo bem? Então, é de novo um recurso anafórico, endofórico, porque está dentro do texto, e anafórico, porque recupera o que foi dito anteriormente. Então, olha, primeiro, a riqueza desse texto com relação ao conteúdo que nos é entregue. Então, que entregaram aqui o que Deus nos entregou por meio desse texto. Coisa mais linda. Então, nós temos um conteúdo riquíssimo e com uma estrutura sintática muito legal para a gente revisar o emprego dos pronomes. Eu acho que gramática é uma matéria muito legal, porque concordam que eu posso aproveitar qualquer texto para entregar esse conteúdo para vocês? Eu poderia ter pegado Fernando Pessoa, Machado de Assis, Clarice Lispector, eu poderia ter trabalhado com Kafka, com José Saramago, eu pego a Bíblia e um livro muito rico com relação a tudo e com relação à gramática é a Bíblia. Eu falo que o ser humano que não aprender a viver lendo a Bíblia não aprende mais, porque a gente tem realmente o nosso manual de sobrevivência nesse mundo que a cada dia parece que está só piorando, né, meu povo? Eu acho que a cada dia está ficando só pior. Então,
Este foi o nosso Café com Gramática. Eu quis aproveitar esta terça-feira de carnaval. Eu sei que se você acordou cedo para assistir a esta aula, é porque você está muito dedicado, você está muito empenhado, logo a sua aprovação virá. E aí eu escolhi esse texto para também alimentar o nosso conhecimento e alimentar a nossa alma. Então, se você não é a primeira vez que está por aqui, se você não vem me acompanhando no café, toda terça-feira, 8 horas da manhã, nós estamos colocando um conteúdo novo para você. Nossas aulas ao vivo são na quarta, toda quarta-feira, às 19 horas, português para concurso. Então, toda quarta, às 19 horas, eu resolvo questões novinhas, últimas provas que foram aplicadas das melhores bancas examinadoras. Então, muito obrigada por ter acordado cedo, por estar aqui, por estar me acompanhando. Vou pedir de novo para você não ir embora sem ter deixado o like, sem deixar um comentário neste vídeo, sem ter se inscrito no canal. Me ajude também a compartilhar e também volte e revise o que eu falei, que foi no último café, eu falei sobre o emprego dos pronomes oblíquos, resolvendo questões do Instituto Rio Branco, prova para diplomata, e para oficial de chancelaria. Então, um beijo e até quarta, às 19 horas. Um abraço, tchau, tchau.